Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Hoje, na nossa reunião científica semanal, a gente vai, como foi comentado já na semana passada, o tema de hoje é síntese proteica. E como o Bruno comentou anteriormente, acaba sendo um tema, ao mesmo tempo, básico da nossa formação, isso porque envolve a formação de proteínas, e proteínas têm as mais diversas, as mais variadas funções dentro do nosso organismo, e a gente vai tentar explorar isso de uma maneira um pouco mais aprofundada na apresentação. E, por outro lado, acaba sendo um tema bastante complexo por conta do tamanho e do número de fatores envolvidos no processo de síntese proteica, que acaba sendo dividido em duas etapas. Acredito e tenho completa convicção que vocês leram lá o capítulo do livro que foi proposto, Então, uma etapa da síntese proteica vai acontecer dentro do núcleo da célula e a outra etapa vai ocorrer no citoplasma. Então, a gente vai estar explorando e entendendo mais especificamente essas duas etapas que formam a construção de uma proteína, o processo de síntese proteica em si. Mas antes de nós adentrarmos na síntese proteica, eu vejo como bastante importante a gente entender um pouquinho mais sobre proteínas, o que são proteínas, suas funções, etc. Então, as proteínas, elas são os compostos orgânicos mais abundantes no nosso corpo. Então, aí vocês podem se perguntar, poxa, mas eu sempre ouvi, eu sempre li em determinados lugares que nós somos formados cerca de 70% por água. E como assim a maior parte de nós é proteína, o composto orgânico mais abundante? O que acontece é que a água é um composto inorgânico, e as proteínas, elas são um composto orgânico, e cerca de 70% do nosso organismo, da gente, é formado por água, e cerca de 10 a 15% formado por proteínas, Então, se for para a gente analisar, assim, em termos de proporção, acaba sendo uma proporção bastante grande no nosso corpo, que é formado por proteínas. E as proteínas, elas vão apresentar elas vão ser formadas, por basicamente essas moléculas que eu coloquei ali para vocês, Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, E acaba tendo esse asterisco aqui no enxofre, justamente porque toda proteína vai apresentar carbono? Sim. Toda proteína vai ser formada por hidrogênio? Sim. Nitrogênio? Também. Enxofre, não. São só algumas, em alguns casos, que o enxofre é utilizado na estrutura molecular da proteína. Então, justamente por isso que tem essa diferenciação aqui, até para vocês lembrarem lá mais para frente. Em relação às funções, como já foi comentado no início ali, são as mais variadas, as mais diversas e em diferentes níveis de importância. Eu elenquei aqui algumas das principais. Então, as proteínas, elas vão ter função estrutural, função energética, função relacionada com a defesa do nosso corpo, do nosso organismo, função enzimática e função hormonal. E o João, que está ali perto do microfone, fale uma função estrutural das proteínas lá, se você lembrar, João. E se não lembrar, fale não lembro. Alguma coisa nesse sentido, assim, poxa, proteína, função estrutural, o que será que tem a ver isso? Não sei se você lembra de alguma coisa. Muscular. Perfeito. Então, coloquei alguns exemplos aqui. Então, a nossa unha, o nosso cabelo, essa do Zé Carubu aqui, quem entendeu, entendeu. Por exemplo, a nossa unha, o nosso cabelo são formados prioritariamente por queratina, que é uma proteína, Então, tem função estrutural de uma estrutura do nosso corpo. A cor dos nossos olhos é determinada por uma proteína. E como o João falou lá, não foi nada combinado antes, mas a função muscular, Então, o processo de contração muscular vai envolver diversos fatores, e entre esses fatores, essas estruturas, envolve a actina e a miosina, que são duas proteínas diretamente relacionadas, principalmente com o processo de contração muscular, Então,
a partir do processo da contração muscular, a gente tem a nossa movimentação, e né, isso tem tudo a ver com a nossa área e com o processo de reabilitação como um todo, assim. Né? Função energética. Então, basicamente, as proteínas elas podem ser utilizadas como substrato energético. É óbvio que isso vai depender da condição que o indivíduo está, do nível de intensidade, duração, o ambiente que ele está realizando a movimentação, realizando o exercício, né? Mas de modo geral, as proteínas elas acabam sendo uma das últimas instâncias, né, para a obtenção de energia, né? Normalmente, outras vias energéticas, outros substratos energéticos são utilizados como fonte de energia para a movimentação, para manter as funções fisiológicas. Mas, né, em caráter, como eu comentei, muitas vezes emergencial, por não ter disponível uma quantidade suficiente de outros substratos, de outras substâncias, as proteínas elas podem ser degradadas e utilizadas como combustível, como fonte energética. Sistema de defesa, né? Então, basicamente, o nosso sistema imune, né, que é composto lá, uma parte do nosso sistema imune é formado por anticorpos, né, que desempenham função importantíssima, né, de defesa do nosso organismo. Esses anticorpos, eles são proteínas, né? Então, as proteínas envolvidas no sistema de defesa. Função enzimática. Vai lá, Sabrina, o que faz uma enzima, prioritariamente? Não sei se você lembra. Fale aí para nós. Enquanto isso, eu Ela tomo um vai tererê aqui. as reações químicas. Fale de novo, não entendi. Ela vai catalisar as reações químicas? Perfeito, exatamente. Então, se a gente não tivesse enzimas no nosso organismo, né, basicamente as reações elas levariam muito mais tempo para ocorrer. Né? Então, as enzimas elas fazem um papel justamente de catalisar, ou seja, de diminuir a energia de ativação e o tempo que aquela reação levaria para acontecer. Né? Então, tem papel fundamental, visto que a todo instante no nosso corpo, no nosso organismo, estão acontecendo reações químicas. Então, esse processo de acelerar essas reações, diminuir a energia de ativação é extremamente, né, importante para manter o funcionamento do nosso organismo. Então, as proteínas também têm função enzimática. Isto porque toda enzima é uma proteína. Né? Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. E função hormonal. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma verificação de glicemia, justamente porque os dois principais hormônios relacionados com o controle glicêmico, ou seja, a insulina e o glucagon, são proteínas. Eles são hormônios, mas também são estruturas polipeptídicas, são proteínas. Né? Então, a insulina que vai ajudar na captação de glicose pela célula e o glucagon que vai auxiliar no processo de quebra de glicogênio, principalmente hepático. Então, aqui tem muito mais funções micro e macrocelulares que essas proteínas elas acabam desenvolvendo no nosso organismo, no nosso corpo. Em relação à estrutura proteica, né, como que se dá essa estrutura proteica? Né, basicamente, uma proteína é um polímero cujo monômero é o aminoácido. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais especificamente essa frase, essa afirmação. Então, primeiramente, o que é um polímero? O polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande formada por estruturas menores. Né? Então, essas estruturas menores elas são chamadas de monômeros. Né? E no caso das proteínas, o monômero é o aminoácido. Né? Então, dá para a gente fazer uma analogia com a construção de uma parede, por exemplo. Né? A maioria das paredes são formadas por tijolos. Né? Existem algumas que são formadas por outros materiais, enfim, mas a maioria delas é formada por tijolos. Né? Então dá para a gente imaginar, né? Uma parede é um conjunto de tijolos. A gente precisa de vários tijolos ligados um ao outro para formar uma parede. Né? Então dá para a gente imaginar cada tijolo como sendo um aminoácido. Né? E o conjunto desses aminoácidos
vai formar a nossa parede, chamada de proteína, né? Então, basicamente, é mais ou menos dessa forma que se dá essa formação, né? Claro que tem muita coisa envolvida que a gente vai ver, mas para a gente memorizar e associar, para ficar de uma maneira mais fácil. E a partir disso, né, dessa analogia com a parede, por exemplo, né, existem paredes que fazem função estrutural, que fazem divisão de ambiente, existem paredes gigantescas, paredes pequenas, então é mais ou menos nesse mesmo sentido com as proteínas, né? As proteínas vão ter proteínas de estrutura pequena, de estrutura grande, que vão desempenhar diversas e as mais variadas funções. É isso que a gente vai ver mais para frente. Pegando ali os monômeros, né? Então, os aminoácidos que vão formar a nossa cadeia polipeptídica, ou seja, a nossa proteína. Existem cerca de 20 aminoácidos, né, os quais estão listados nesse quadro aqui. E, basicamente, esses 20 aminoácidos eles são divididos em 3 classes. Né? Os aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, e desse modo a gente deve ingeri-los, né? Sobretudo através da alimentação, para manter os estoques deles lá em cima. Existem os aminoácidos não essenciais, que o nosso corpo já vai produzir naturalmente, né? Não existe a necessidade da gente estar ingerindo alimentos que contenham esses aminoácidos não essenciais. Existem os aminoácidos semi-essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo produz, mas ele não chega lá na borda do tanque, então ele produz em quantidade insuficiente. E para completar esse tanque, né, para completar esse estoque desses aminoácidos, é necessário que nós deveremos ingerir esses aminoácidos para suprir essa quantidade. E basicamente, como que se dá a estrutura do aminoácido? Né? Isso aqui vai ser bastante importante para a gente entender lá uma das últimas etapas da síntese proteica. Então, basicamente, o aminoácido ele vai apresentar essa estrutura. Todos os aminoácidos vão apresentar essa estrutura. Um carbono central, que vai fazer uma ligação com o hidrogênio, que vai fazer uma ligação com um grupo amino, que vai fazer uma ligação com um grupo ácido carboxílico, né, e até daí que vem o nome, aminoácido. E a última ligação do carbono ela vai ser com um grupo chamado de grupo radical, e vai ser isso que vai dar a identidade, e vai ser isso que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, o que vai mudar de um aminoácido para o outro, que vai diferenciar um aminoácido do outro, vai ser qual grupo radical que vai estar ligado a esse aminoácido. Então, é basicamente dessa forma que eles se diferenciam. E como que vai acontecer essa ligação entre aminoácidos, né? Que é chamada também de ligação peptídica. Então, basicamente, um grupo amina de um aminoácido ele vai se ligar a um grupo ácido carboxílico de outro. Nessa imagem fica um pouco mais fácil da gente entender como que se dá esse processo. Então, aqui a gente tem o aminoácido 1, aqui a gente tem o nosso aminoácido 2. Basicamente, os dois vão se unir. Então, através de um grupo ácido carboxílico de um aminoácido, através de um grupo amina de outro aminoácido. E para que isso ocorra, né, para que essas ligações elas possam ocorrer, cada aminoácido ele vai ter que perder alguma coisa. Né? Então, basicamente, aqui, o aminoácido 1 ele vai perder uma molécula de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E o aminoácido 2 vai perder uma molécula de hidrogênio. E para que eles possam estabelecer essa ligação peptídica, né? Ligando-se um ao outro. E basicamente, lá, então, perdeu dois hidrogênios e um oxigênio. Então, basicamente, ao fazer essa ligação, liberou água. Então, essa ligação peptídica, ou seja, essa ligação do aminoácido com um outro, também é conhecida como síntese por desidratação, visto que, ao fazer essa ligação, é liberada uma molécula de água. E se for para a gente pensar no inverso, ou seja, a gente tem uma ligação peptídica ali, existe alguma necessidade que essa ligação ela seja rompida, seja quebrada. Essa quebra ela vai ocorrer por meio de hidrólise, ou seja, na presença de água, para que justamente essas moléculas que compõem a água, elas supram essas ligações restantes aqui em cada aminoácido. É basicamente dessa forma.
Em relação à estrutura das proteínas, basicamente elas podem estar apresentando 4 estruturas, né? Isso vai depender muito da complexidade da função, vai depender muito do tamanho, né, dessa cadeia polipeptídica, ou seja, do tamanho dessa proteína. Então, as proteínas elas podem apresentar uma estrutura mais básica, chamada de estrutura primária, que é basicamente uma sequência de aminoácidos, né, que vão estar ligados basicamente de uma maneira linear. Existe uma estrutura secundária, né, onde eles tomam essa forma de alfa-hélice, né, também chamado, essa forma helicoidal, né, onde essa forma ela é tomada a partir de ligações de pontes de hidrogênio. Existe uma estrutura terciária, onde basicamente os aminoácidos eles vão se enovelar, né, eles vão se retorcer em torno deles mesmos, formando essa molécula, essa estrutura um pouco mais retorcida. E existe uma estrutura quaternária também, que é basicamente a junção de 2 ou mais estruturas terciárias. E um exemplo de estrutura de proteína que é apresentada numa estrutura quaternária são as hemácias, né? Então, que acabam apresentando esse formato, essa estrutura mais, uma estrutura quaternária, um pouco mais complexa. E o que vai afetar esse formato, né, dessa proteína? Basicamente, essa forma, esse formato, ele pode ser afetado de 2 maneiras: por mutação e por desnaturação. Vamos entender primeiro aqui a questão da mutação. E vocês vão ver que lá na frente, quando a gente vê todo o processo de síntese proteica, o processo de mutação não vai fazer muito mais sentido, né? Mas, basicamente, o processo de mutação, o que acaba acontecendo? Uma alteração no gene, né, lá do nosso DNA, vai levar à formação de uma estrutura proteica diferente daquela que deveria estar sendo formada. Então, aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui a gente tem o nosso DNA, que é formado, né, basicamente por aquela sequência de nucleotídeos ali, aonde tem necessidade de formar uma determinada proteína. Basicamente, o RNA mensageiro ele vai ler esse código de forma inversa, né? Isso a gente vai ver um pouco mais especificamente mais para frente, né? Mas basicamente o RNA mensageiro ele vai ler essa informação genética, vai levar lá para o ribossomo para construir a proteína. Nesse caso, o que está sendo construído é uma hemácia, né? Então, determinada parte ali do código do gene, determinada sequência de nucleotídeos ali do gene, ela vai exigir que seja recrutado um glutamato, né, para a formação da hemácia. E vai ser esse glutamato que vai auxiliar nessa manutenção, nessa formação da estrutura da hemácia em formato arredondado bicôncavo, que acaba sendo conhecido. Então, basicamente, a hemácia é formada dessa maneira. E uma doença, a famosa anemia falciforme, o que acaba acontecendo? A anemia falciforme é um exemplo característico de mutação. Então, basicamente, lá no código genético, lá no gene contido no DNA, ao invés de ter a sequência CTC, que seria a sequência adequada, a gente vai ter a sequência CAC, né? E isso vai levar a uma leitura diferente, né, pelo RNA mensageiro, ele vai ler uma informação diferente daquela que deveria estar sendo lida, e ao invés de recrutar glutamato lá para a formação da hemácia, vai ser recrutada valina, né? E isso, o que vai acabar desencadeando? Vai acabar fazendo com que no final do processo, ao invés da hemácia ter esse formato arredondado, ela vai acabar apresentando esse formato de foice, né? Até por conta disso que é chamada de anemia falciforme, né? E por conta desse formato, o transporte, sobretudo de oxigênio, ele vai ser prejudicado, né? A forma dessa proteína, ela foi totalmente alterada, né? E, consequentemente, a sua função, ela vai ser muito prejudicada também. Então, é basicamente dessa forma que acaba acontecendo o processo de mutação. E em relação a outra maneira que vai afetar o formato de uma proteína é por desnaturação, né? Então, esse processo de desnaturação, ele pode estar ocorrendo de 3 modos, né? Então, por exemplo,
por temperatura, né? Então, digamos que o indivíduo ele está com febre, ele está apresentando uma febre muito aguda, uma temperatura corporal muito, lá próximo ao 40 graus, 41, 42 graus. Né? Essa temperatura elevada, ela vai fazer com que, literalmente, possa ocorrer deformações em determinadas estruturas proteicas no organismo desse indivíduo. Né? E, consequentemente, essa deformação ocasionada pela temperatura vai gerar uma execução da função que aquela proteína estava executando totalmente prejudicada. Do mesmo modo, acaba acontecendo por conta de alterações de pH, ou seja, existem lá, digamos que tem uma proteína que está muito acostumada, ela só trabalha em meio neutro, né, e por algum motivo aquele ambiente acabou se tornando ácido, né, obviamente a sua função vai ser prejudicada muito provavelmente por conta de uma alteração no seu formato, e do mesmo modo por questões, né, de associação de substâncias químicas que também podem estar podem vir a afetar, né, esse formato dessa proteína e, consequentemente, a sua função. E aí que a gente vai entrar mais especificamente no processo de síntese proteica. Né? A gente entendeu as proteínas, um pouco mais sobre proteínas, agora vamos entender como que elas são formadas. Né? Então, basicamente, a síntese proteica ela vai ocorrer em dois processos. Né? Um processo que envolve duas etapas. Uma etapa que vai ocorrer dentro do núcleo da célula e uma etapa que vai ocorrer fora do núcleo da célula, ou seja, no ambiente citosólico. E basicamente, resumidamente, o que vai acontecer? Um resumão para daí a gente entrar especificamente. Chega o RNA mensageiro, vai ler o código genético ali contido em um gene do DNA, esse RNA mensageiro vai tornar-se maduro, vai sair do citosol, com o auxílio do ribossomo, do RNA mensageiro, que vai estar trazendo os nossos aminoácidos, a proteína ela vai ser formada. Então, basicamente, esse acaba sendo o processo de síntese proteica, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada uma dessas duas etapas. Então, primeiro vamos falar lá sobre a etapa de transcrição. E como que pode ser definida essa etapa de transcrição? Ela pode ser definida como uma cópia inversa de nucleotídeos de gene do DNA em RNA mensageiro para consequente fabricação de proteínas. É meio complexo, muita informação junta aqui, mas a gente vai entender com um pouco mais de calma isso aí. Então, com essa imagem aqui vai ficar tudo muito mais claro. Como eu estava comentando lá, quando eu estava dando o exemplo da anemia falciforme, então, o nosso DNA ele é formado por sequências específicas de nucleotídeos. E se vocês lembrarem lá, a sequência no DNA ela vai ter uma combinação nos dois feixes. Então, T vai combinar com A, C vai combinar com G, A vai combinar com T, e daí o G vai combinar com C. Então, basicamente, tem esse pareamento. Quando a gente fala de síntese proteica, isso acaba mudando um pouquinho por conta do RNA mensageiro e a gente já vai entender o porquê. Então, basicamente, tem a necessidade de ser formada uma proteína. Iniciou o processo de transcrição do gene. O que vai acontecer? Aqui a gente tem os dois feixes do nosso DNA. O que vai acontecer? Uma enzima conhecida como RNA polimerase vai chegar e vai se ligar nessa região, porque é nessa região que contém o gene específico responsável pela formação daquela proteína que tem necessidade de ser formada. Beleza, o RNA polimerase ele vai se ligar aqui. Aí vai chegar uma outra enzima e vai abrir esse feixe do DNA, vai afastar um feixe do outro. Essa enzima ela é chamada de helicase, essa enzima que vai afastar um feixe do DNA do outro. Após afastar, o RNA polimerase ele vai procurar uma região aqui do DNA conhecida como região promotora, que é uma região onde existe a sinalização de que um gene está começando. Basicamente, um gene
ele vai ser uma sequência de nucleotídeos aqui. Então, é uma sequência bastante complexa e bastante longa de nucleotídeos. E vai ter uma determinada região que vai indicar que ele está começando, né? E esse RNA polimerase ele vai se ligar e vai encontrar essa região. Após ele encontrar essa região, o nosso amigo RNA mensageiro ele vai chegar aqui para que esse gene ele seja copiado. Só que ele não é copiado igualmente, ou seja, tem no gene tem um T, então no RNA mensageiro vai um T. Não, ele acaba sendo copiado de maneira inversa, né, através do match ali, dos nucleotídeos que vão combinar com ele. E como eu tinha comentado com vocês, nas fitas, nos feixes de DNA, existem as correspondências lá, o T com A, o A com T, o C com G e o G com C. Para o RNA mensageiro, eu também havia comentado que isso muda um pouco, e basicamente o que vai mudar? O que vai mudar é que no RNA mensageiro não tem a letra T. No RNA mensageiro vai ter a letra U. Né? Então, o A vai se ligar com U, o G vai se ligar com C, o C vai se ligar com G, e o T vai se ligar com A. Então, tem essa diferenciação. Então, basicamente, ali, relembrando lá, o RNA polimerase encontrou a região que inicia o gene, chegou o nosso amigo RNA mensageiro, vai começar com o auxílio do RNA polimerase, a transcrever, vai começar a copiar esse gene, porque esse gene ele é a receita para formar a nossa proteína. Então, basicamente, vai copiando essa sequência de nucleotídeos até encontrar uma região conhecida como sequência de término, né, que vai indicar que aquele gene está finalizando. Tipo, acabou a receita da proteína, aqui acabou. Né? Então, basicamente, esse RNA mensageiro ele vai copiando os nucleotídeos até chegar nessa região, nessa sequência de término. Copiou, transcreveu toda a informação genética necessária para a formação daquela proteína, ou seja, copiou todo o gene, o RNA mensageiro ele vai se desprender, o RNA polimerase ele vai se desprender também, as duas fitas de DNA elas vão se compartimentar, elas vão ficar mais próximas uma da outra para que o material genético siga preservado, e o DNA vai estar preservado ali, a molécula de RNA mensageiro vai continuar aqui no núcleo, né? Vai continuar aqui no núcleo da célula, para que ela passe por um outro processo antes que ela possa sair do núcleo. Né? Esse processo é um processo conhecido como amadurecimento do RNA mensageiro, ou conhecido também como processo de splicing. Então, basicamente, aqui a gente tem a nossa fita de RNA mensageiro, contendo a nossa sequência de nucleotídeos lá. Cada risquinho desse aqui, vamos imaginar que é um RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro ela vai conter dois tipos de região. As regiões conhecidas como exons, que estão em uma cor parecida com o rosa aqui, e vão ter regiões conhecidas como introns, né, que estão nessa sequência mais clara aqui. Né, e basicamente, para a formação da proteína, não vai ser necessária toda essa informação genética. É óbvio, para a formação de determinadas proteínas, vai ser necessário toda essa informação. Para a formação de outras, vai ser necessário somente um intron. Para a formação de outra proteína, vai ser necessário somente esse outro intron. Então, basicamente, o que vai acontecer nesse processo de splicing? Vão ser removidos os introns, ou seja, as regiões do RNA mensageiro que não são tão necessários para a formação daquela proteína. Né? E esse processo é conhecido como o processo de splicing, ou seja, vai ser a remoção dos introns, vai ser a remoção das sequências de nucleotídeos que não são necessárias para a formação daquela proteína. Né? E após isso, aí sim, o RNA mensageiro ele vai conter somente a informação necessária, a informação essencial para a formação da nossa proteína. Né? A partir disso, a gente pode dizer que o nosso RNA mensageiro tornou-se maduro. Né? E basicamente isso, né? Desde lá da identificação do gene pela RNA polimerase até esse processo de amadurecimento do RNA mensageiro, esse processo é conhecido como um processo de transcrição, né? A primeira etapa da síntese proteica.
E antes da gente seguir para o processo de tradução, eu acho que é extremamente importante a gente entender um outro conceito, uma outra questão. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem a nossa fita de RNA mensageiro e a sequência de bases nitrogenadas, né? A sequência de nucleotídeos. É importante a gente lembrar e, né, sempre ter em mente que a cada 3 bases nitrogenadas, a cada 3 nucleotídeos, essa sequência é considerado um códon. Né? Isso vai ser importante um pouco mais para frente, vocês já vão entender o porquê. Mas, basicamente, cada trio aqui de nucleotídeos, de bases nitrogenadas, é considerado um códon. Né? E aí vamos para a nossa segunda etapa, né, que é a nossa etapa de tradução. E a etapa de tradução, ela pode ser definida como uma conversão de uma informação genética em uma linguagem de aminoácidos para formar uma proteína. Ou seja, a gente tem ali a fita da RNA mensageiro, que tem uma informação genética, né, ela tem os genes contidos nela, esses genes que vão indicar que aqueles genes necessários para a formação de uma proteína, né, e no processo de tradução, esses genes, essa informação genética, ela é convertida em uma sequência de aminoácidos que vão ser utilizados para a formação de uma proteína. É basicamente isso que acaba acontecendo aqui no processo de tradução. Somente relembrando lá, né, então, o processo de transcrição ocorreu lá dentro do núcleo, o RNA mensageiro passou pelo processo de splicing, tornou-se maduro e, a partir disso, saiu do núcleo, indo em direção ao citosol. Chegou no citosol, aí que vai começar a etapa de tradução, né, na nossa síntese proteica. E a etapa de tradução, ela vai envolver o RNA mensageiro, o ribossomo, o RNA transportador, que vai trazer o nosso aminoácido, os nossos aminoácidos, que vão formar a nossa proteína ao final do processo. E aqui eu ampliei um pouco mais a imagem ali, vamos imaginar isso aqui como sendo o ribossomo. Então, o nosso ribossomo ele vai apresentar 2 regiões, né, uma região maior e uma região menor. Né? E na região maior, ele vai apresentar 2 sítios, né, representados em azul aqui, o sítio P e o sítio A. Aí, beleza, o ribossomo está lá de boa, aconteceu todo o processo de transcrição lá para a formação da proteína, o RNA mensageiro tornou-se maduro, saiu do núcleo, chegou lá no citosol, aí o RNA mensageiro vai chegar lá no ribossomo e vai se ligar ao ribossomo. De um modo que o primeiro códon ele fique pareado com o sítio P do ribossomo, o segundo códon com o sítio A. Beleza. Aqui eu dividi bem certinho né, cada códon, para ficar mais fácil da gente entender. Então, basicamente, se ligou ali o RNA mensageiro chegou e se ligou ao ribossomo de forma pareada, aí que vai entrar o nosso amigo RNA transportador, né, que está representado em roxo aqui. E o que o RNA transportador ele vai conter? Basicamente, né, como eu já comentei anteriormente, ele vai trazer os aminoácidos necessários para a formação daquela proteína. E na outra ponta, aqui dá para a gente imaginar, que ele vai trazer o que a gente chama de anticódon, né, que é uma sequência que vai dar um match, que vai combinar ali com o códon que está alinhado com o sítio de ligação do ribossomo. Então, basicamente, chegou aqui o nosso RNA transportador trazendo o primeiro aminoácido, ele vai se ligar lá no sítio de ligação do ribossomo. Aí que, né, pode ser meio confuso e eu acredito que seria necessário, e, né, se vocês quiserem mais para frente, dá para estar elaborando uma aula especificamente sobre isso, né, que auxilia bastante nesse entendimento, né, que é o código genético, que vai, né, explicar basicamente que cada sequência específica de base nitrogenada aqui, ela vai recrutar um aminoácido em específico. Né? Então, digamos que aqui aqui é um código que vai recrutar um aminoácido em específico. Aqui é um outro código que vai recrutar outro aminoácido em específico. Aqui é um outro código que vai recrutar outro aminoácido em específico. Né? Esse
essa sequência específica, né, ela está inserida dentro do código genético, né, mas basicamente, né, para a gente imaginar e poder compreender aqui, né, basta vocês imaginarem que cada códon ali vai apresentar uma sequência específica de bases nitrogenadas que vão recrutar um aminoácido em específico. Beleza. Então, aqui, A combina com U combina com A, G combina com C. Deu um match aqui. Beleza, chegou, se ligou no primeiro sítio de ligação aqui, o nosso primeiro aminoácido da nossa proteína. Após ele se ligar, vai chegar o nosso segundo RNA transportador, trazendo o nosso segundo aminoácido, que é correspondente ao nosso segundo códon aqui, né, e trazendo o anticódon correspondente para dar match aqui. Aí chegou o RNA transportador e se ligou ao nosso sítio A, né, o sítio A do ribossomo. Combinou, beleza. Tá feita a ligação ali no ribossomo. Após isso, o que acaba acontecendo? Como que é conhecida lá, João, que você que está perto do notebook, como que é conhecida, ou Rodrigo, para mudar um pouquinho, para envolver o Rodrigo na aula, como que é conhecida a ligação de um aminoácido com outro, que eu comentei lá? Peptídica? Perfeito, ligação peptídica. Né? Então, após os dois primeiros aminoácidos se ligarem ali ao ribossomo através do RNA transportador, entre eles vai ocorrer a nossa famosa, a nossa famigerada ligação peptídica. Então, lá, um aminoácido se ligou ao outro. Um grupo amina de um, ligou com o grupo ácido carboxílico de outro, liberou água e estabeleceu a ligação peptídica. Show de bola. Aí, na sequência, né, para dar continuidade a esse processo de formação da nossa proteína, de recrutamento dos aminoácidos necessários, o que vai acontecer aqui na sequência? Né, o nosso RNA transportador que trouxe o nosso primeiro aminoácido, ele já cumpriu o seu papel. Né, ele trouxe lá o nosso primeiro aminoácido, que já estabeleceu ligação peptídica, então ele está liberado para ir embora. Após isso, o nosso ribossomo ele vai caminhar um pouquinho, né, de modo que o segundo aminoácido, né, o segundo RNA transportador, ele vai estar alocado ali no sítio P, e o sítio A ele vai estar livre para receber o outro RNA transportador com outra sequência, com outro anticódon correspondente ali, trazendo o nosso terceiro aminoácido. Se ligou, deu um match, vai estabelecer lá a ligação peptídica entre o segundo e entre o terceiro aminoácido. Então, um se ligou no outro, aí o RNA transportador do segundo aminoácido está livre para seguir sua vida, para ir embora. Foi embora, e a partir disso, né, esse processo ele vai ocorrendo em toda a sequência do RNA mensageiro para que seja formada lá ao final do processo a nossa proteína. E formou a proteína. Beleza? Então, basicamente é isso, gente. Não sei se ficou alguma dúvida, com certeza tem, estamos aí para responder.